Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite para aqueles que nos assistem através do YouTube e Facebook. É muito bom estar aqui. Então, antes de a gente fazer a prece inicial, vou dar uns recadinhos, né? A nossa evangelização, ela já iniciou hoje. Então, quem tiver crianças, vizinho, sobrinho, neto, que quiser trazer aqui para a nossa evangelização, a gente consegue ver através, né, da juventude que já cresceu, o quanto isso é importante. Então, trazer eles desde pequenininhos para que estejam aqui em contato é interessante. Teremos a semana também do DIGE, da Infância e Juventude, a partir da semana do dia 16, que teremos palestras específicas com essa temática, né, da evangelização. Nessa noite nós temos o nosso querido... Peraí, deixa eu só abrir aqui para ver o tema que eu já esqueci. O Alexandre Abreu, que é lá da CERT, e ele vem com a temática Ajustando a Rota, que eu acho que nós precisamos dar uma ajustada na rota. Não sei como é que vai ser o desenvolvimento, mas eu estou precisando ajustar a rota. E lembrar vocês que os bancos, parte dos bancos que fizeram parte da nossa casa durante tantos anos, continuam exercendo o seu papel de evangelizadores, né? Os bancos são evangelizadores porque recebem aqueles que se sentam na casa do qual ele pertence na CERT. Então, ele continua tendo a mesma função lá agora, né? E nós aqui com esse conforto. Então, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou para darmos por início, para que o nosso palestrante possa ser inspirado, possa receber de cada um de nós as nossas boas vibrações. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Alexandre, a palavra é sua. Vamos fechar os olhos por alguns segundos e puxar o ar expandindo nos nossos pulmões. E vamos soltar devagar. Do blog de Chico, Cartas de Paz e Consolação, conta-nos uma história de um homem dos seus 47 anos. Ele era focado, eu diria obcecado, por preços. Tudo era caro, era o seu mantra, tudo é caro. Vivia agoniado, buscando recursos materiais. Era casado, pai de um filho, mas já de algum tempo afastado da sua esposa e de seu filho. Buscando os bens e pensava, também estou buscando o futuro do meu filho e da minha família. Se nem a família ele olhava, quanto mais a caridade, olhar para os outros, para os necessitados. Vivia ensimismado em si mesmo. E a vida às vezes nos prega uma peça. E ele, em um determinado momento, teve uma tosse seca. No primeiro momento, eu não vou gastar com médicos, isso passa. Chegou um determinado momento, quando ele foi puxar o ar não veio e ele desmaia. Acorda num hospital, entubado, preso a uma máquina com respiração
mecânica. Estava sozinho. Só ia no quarto dele uma enfermeira, como fosse uma astronauta, toda fechada, toda tampada. Ele se via só. Não tinha sua família, não tinha seu filho, não tinha ninguém. E ele começa a fazer a reflexão sobre a sua vida, como só a dor nos faz refletir. Lembra dos primeiros momentos de encontro com a sua esposa, ainda quando namorados? As juras de amor eterno, quando casaram, as trocas de confidências, a parceria, que estariam sempre juntos. E o nascimento então do seu filho, a alegria maior para um casal, o nascimento de um filho tão querido. Por que ele se afastou de seus filhos? Por que ele buscou apenas os recursos materiais, tendo ao seu lado os grandes tesouros da sua vida? Mas a vida às vezes também nos dá algumas oportunidades. No 17º dia, ele começa a respirar. Seus pulmões começam a funcionar e ele é extubado. Quando o médico, então, passado algum tempo, vai lhe dar a alta, e o médico administrativo vem para dar a alta e apresentar-lhe a conta. Ele recebe a conta, abre e vê o valor de 82 mil por 17 dias de UTI. E ele começa a chorar. O médico encosta a mão no ombro e diz: olha, meu irmão, você tem um convênio, o convênio deve pagar parte desse valor, e também o hospital pode fazer algum parcelamento. Eu não estou chorando pela conta, porque eu tenho dinheiro suficiente. Eu estou chorando porque se por 17 dias de UTI, por utilização de uma máquina para poder respirar, eu tive que pagar 82 mil reais. Quanto eu devo a Deus por 47 anos de respirar ar puro? Quantas vezes eu agradeci a Deus quando acordava e respirava? Quantas vezes eu agradeci a Deus pelos meus braços, pelas minhas pernas, para poder trabalhar, para poder segurar o meu filho, para abraçar a minha esposa. Eu choro por isso. Mas agora, eu vou ajustar a rota, invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos falar sobre esse tema, ajustando a rota. Quando nós adentramos a casa espírita pela primeira vez, muitas das vezes nós viemos pela dor. Alguns poucos vêm para buscar o conhecimento, uma nova religião, o que entende a visão espírita, por poucos. Outros de família espírita, mas a grande maioria vem buscar a doutrina pela dor, pelo sofrimento, para entender esse sofrimento. E a doutrina espírita busca sim nos consolar, mas especialmente nos esclarecer. As provas e expiações que vivemos na Terra, a dor que nos acomete, é por justiça divina. Deus castiga. A doutrina espírita nos esclarece que não. As duas formas do sofrimento muitas vezes são vindas através de provas e expiação, não por castigo. Provas é quando eu, na espiritualidade, peço para que eu possa avançar no meu crescimento espiritual alguma prova difícil, para que eu possa superar, ser exemplo e buscar redimir não só os meus erros, mas buscar a minha própria evolução.
E a expiação, quando eu erro e peso contra outra pessoa. Mas não, a expiação não está em receber um castigo, mas ter a empatia. Se nesta vida eu sou orgulhoso e piso em cima do nosso irmão, como expiação em outra vida, muitas vezes eu vou ser pisado. E o objetivo não é me revoltar, é entender como é ruim pisar em cima de alguém. Como é ruim fazer o mal. Para me oportunizar na outra vida, eu receber o pisão e também não ter a minha revolta. Então, na realidade, é ter a empatia. Se eu me revolto, continuo me revoltando, eu pisei no irmão, o meu irmão pisou em mim, e eu vou pisar nele, eu vou continuar, não adiantou nada. O processo não adiantou nada, eu vou continuar sofrendo. Até entender e compreender que eu não devo praticar este mal. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, é dito: em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. A dor e o sofrimento fazem parte, meus irmãos, da nossa vida. Vamos lembrar uma prece, a única prece que Jesus nos deixou, qual foi? O Pai Nosso. E ele diz, percebam aqui as mães, hein? Não nos deixais, por que Jesus não pede, não venha a tentação, o problema, as dificuldades? Vejam, ele não diz isso, não venha o problema, não venha a tentação, não nos deixais cair, porque ela virá, para nós exatamente exercermos o nosso crescimento. Nós pais, o que nós queremos tirar da frente dos nossos filhos? Os empecilhos, né? Nós vamos tirando todas as dificuldades para eles passar. Quando nós não estamos, o que acontece? Ele tropeça no primeiro obstáculo. Porque o obstáculo, as dificuldades fazem parte do nosso crescimento, fazem parte do nosso aprendizado. Alguns anos atrás, até assistindo no Fantástico, uma reportagem sobre uma criança, que eu acho que era uma questão neural, ela não sentia dor. Você podia cortar ela e ela não tinha dor. E a repórter perguntou, mas não é bom que ela não sinta dor? E a mãe disse que não. Porque ele pula, ele vai numa árvore e se joga da árvore. E aí cai, quebra-se todo. Mas ele não sente dor, mas ele não consegue mais levantar porque quebrou os ossos. A dor é o alerta, é o pare, é o reflita, é a oportunidade de nós darmos a nossa mudança, ajustarmos a nossa rota. Vejam que interessante. E o sofrer, meus irmãos, ainda nesse capítulo, lá no final, Instruções dos Espíritos, fala bem ou mal sofrer. Como é que a gente pode bem sofrer? Eu sofro bem, como é que podemos sofrer bem? Todos sofremos, estejamos na palha ou no trono, né? Sejamos ricos ou pobres, todos sofremos. Mas há poucos que sofrem bem, que é exatamente aquilo, que ao sofrer se resignam, que ao sofrer buscam melhorar-se, buscam continuar andando para frente, não se consideram coitados, agora sou miserável, tenho dificuldade, eu não vou conseguir, a vida é uma desgraça. Não, tem ação positiva. E quando nós temos essa ação positiva, nós somos o quê? Para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para as pessoas que nos cercam. Somos exemplos. Vemos isso na Paralimpíada, né? Jovens, muitas vezes mutilados, participando da Olimpíada, ganhando medalhas, buscando a performance.
Vemos aqui em Florianópolis um fundador da Associação de Cegos, que era um advogado, ficou cego. Em vez de ficar em casa, buscou, entendendo a dor do cego, fazendo uma associação para buscar beneficiar aqueles que também sofrem. Olha, a mudança não se deixou levar pela doença, pelo problema, pelas dificuldades, pelo sofrimento, que seria muito natural. Erramos. Todos erramos. E quando erramos, nós temos duas visões. Uma, nós temos no primeiro momento a culpa, e a doutrina espírita nos fala que não devemos ter a culpa, mas o arrependimento. A culpa, eu diria, é o arrependimento doentio, porque a culpa foca no erro, e o arrependimento falta na reparação e na reabilitação. Entende a diferença? Dependendo do foco. Um professor entregou para os alunos, no primeiro dia de aula, um papel em branco, com um ponto negro no meio. E pediu para que eles fizessem uma redação. E todos fizeram a sua redação, ele começou a ler elas. E todos falaram na sua redação sobre o quê? Sobre o ponto negro. E ele falou para os alunos: eu dei um papel todo em branco, apenas um pequeno ponto negro. E vocês resolveram falar, podiam falar sobre tudo. Vocês resolveram falar sobre o ponto negro. É isso que nós somos muitas vezes. Nós temos um problema e nós vivenciamos esse ponto negro e vivemos a nossa vida por causa daquele ponto negro. Ficamos focados no problema e não focados na solução, na busca da nossa melhora. Para Silvia Pecenda, sobre a culpa, ela diz o seguinte: a culpa é uma cobrança interna com pesada carga de autoacusação, visto apontar os erros de maneira extremamente negativa e fazer com que nos sintamos envergonhados, derrotados e, quantas vezes, sem forças para seguirmos adiante. Um grande exemplo entre arrependimento e culpa, na questão lá dos personagens bíblicos, é Pedro e Judas. Judas, ele traz Jesus pelas moedas, né? É isso? Quando Judas traz Jesus e Jesus vai ser imolado lá à cruz, Judas se arrependeu e teve a culpa ao seu lado. Ele se sentiu pesado, ele não aguentava mais o remorso de ter levado à cruz aquele que era o homem santo, aquele que era a paz. E talvez Judas nesse momento tenha compreendido a missão de Jesus, que não era libertar do corpo físico, mas libertar da alma. E Judas não aguentou isso. O que ele fez? Se suicidou. A culpa, o foco no erro. Pedro errou com Jesus. Quando Pedro critica Judas, Jesus lhe diz o seguinte: Pedro, antes que o galo toque, você vai me negar por 3 vezes. Pedro: jamais, Senhor, jamais farei isso. E quando Jesus estava sendo levado à crucificação, Pedro tentou acompanhar, e alguns circunstâncias viram Pedro e disseram: esse não é um daqueles apóstolos? E Pedro o que disse? Não. Ele foi por outro lado, um outro também falou: esse não é aquele apóstolo? Não. E na terceira vez, o galo, na realidade o galo é uma trombeta romana, né? O galo tocou. E Pedro sentiu. Só que aí qual é a diferença de um e do outro? Pedro se arrependeu. E o que Pedro fez? Buscou, em virtude do próprio erro, levar a mensagem de Jesus. Reparou?
O reparar é a mensagem que Jesus trouxe, ele se comprometeu a levar adiante. Levou a todos os rincões. E aquele que estava caído e se sentia o último, que cometeu todos os erros, Pedro dizia: meu irmão, o maior devedor sou eu, que traí Jesus, mesmo estando ao lado dele, sendo o preferido de Jesus, estando em todos os momentos de sua jornada com Jesus, e mesmo assim eu caí, meu irmão. Vejam que maravilha, que lindo seria se Judas também fizesse isso. Se Judas dissesse: foi eu que entreguei Jesus, meu irmão. Foi eu que dei pelas moedas, pelo vil metal. Entreguei Jesus, esse homem santo, à barbárie. Eu errei, meu irmão, e por isso agora estou levando a mensagem de Jesus. Venha comigo. Vejam como seria diferente. Como seria especial. Se ele tivesse ajustado a rota. Ainda no livro Justiça Divina de Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier, nosso amado e querido Chico Xavier, Deus não condena ninguém, todos erramos com frequência, e não há na face da terra quem esteja livre de tropeços. O que mais importa é a nossa capacidade de recuperação diante do erro praticado. Deus não quer choros, lamentações, dramas de consciência, culpar-se nunca, mas reabilitar-se sempre. Devemos levar a vida como um GPS. Já viram o GPS? Nós viemos aqui para o Centro Espírita, cuidado do apóstolo, e passamos à frente. O que acontece com o GPS? Ele diz: ô seu burro, você passou o Centro Espírita? Não. Ele simplesmente ajusta a rota para que você possa retornar ao local. É que a espiritualidade tenta nos fazer, o nosso espírito guardião, o nosso espírito protetor está sempre tentando nós ajustar a rota. Porque nós vamos para lá, ele tenta nos ajustar para cá. Ele vai para lá e ele tenta ajustar para cá. É o trabalho dele. Quando nós desencarnamos, oh meu Deus do céu, né? Graças a Deus aqui que eu não aguentava mais. O trabalho todo que ele teve. Mas esperamos que ele fique feliz quando nós retornemos, né? Que ele tenha cumprido um bom trabalho. Einstein dizia que a vida era como uma bicicleta. Para termos o equilíbrio, é necessário seguir em frente, né? É só seguindo em frente. É buscando cair e levantar e seguir em frente para que a gente possa nos transformar. Porque todos nós erramos, meus irmãos. Todos nós erramos. Não há na face da terra quem esteja isento dos erros. Para Lucilena Galvão, professora de filosofia do grupo Acrópole, ela diz que na vida há 3 tipos de pessoas. 3 tipos. Os alienados, os bem-intencionados e os eficientes. Quando tem uma goteira no caminho e essa goteira fazia uma poça, como é que a pessoa, o alienado, age em relação a isso? Passa pela poça e vai sujando para tudo quanto é lado. E como é que age o bem-intencionado? Ele vê a poça, ele limpa a poça e continua o caminho. E a goteira? Continua batendo e vai formar o quê? Uma outra poça. E o eficiente? Ele vê a goteira, vê a poça, arruma a goteira, limpa a poça e segue o caminho. Na questão da alimentação, no mundo, há falta de alimento? Não. Mas há fome. Porque o alienado,
é aquele que come, esbanja e não está nem aí. O bem-intencionado é aquele que vê o irmão em necessidade e dá um pão e segue o caminho. E quem é o eficiente? Aquele que busca ajudar aquele irmão a o quê? Conquistar o seu pão. Busca com que o poder público tenha sua responsabilidade na facilitação da geração de empregos, na possibilidade de que essas pessoas possam ter o seu emprego e a sua dignidade para viver sem a dependência. Esse é o eficiente. E no centro espírita? Nós temos o alienado, nós temos o bem-intencionado e nós temos os eficientes. O alienado está terminando a nossa palestra, parece para tomar o passe. E como uma couraça de aço, tomou o passe, estou pronto para voltar lá para o barzinho e continuar a beber, né? Protegido pela espiritualidade. Esse é o alienado. Não conseguiu compreender. Ele recebe o benefício do passe, ele recebe a energia, mas ele gasta imediatamente, porque não tem a mudança. E o bem-intencionado? O bem-intencionado vem, assiste a palestra, toma o passe, participa da irradiação, fluidoterapia, do atendimento fraterno. Ele começa a melhorar e o que acontece? Vai para casa, está resolvido o meu problema. Passa 1 ano, 2 anos, o que acontece? Volta para casa. E o eficiente? O eficiente que vem, que busca a sua melhora e se transforma. A partir dali passa a ser o palestrante, passa a ser o dirigente da casa, passa a ser aquele que trabalha no grupo mediúnico, passa a ser aquele que trabalha na aplicação do passe, ou ajuda em outras religiões, porque não precisa ser espírita. Nós temos aqui o Padre Wilson, que tem um trabalho social maravilhoso, se entrega ao trabalho de caridade, porque fora da caridade não é fora do espiritismo nossa salvação, é a transformação com que nós devemos ter, meus irmãos. Falamos do erro, o arrependimento, e não apenas da questão do arrependimento, mas a reparação, e não apenas a reparação, a reabilitação. Isso que a doutrina espírita nos esclarece. Olha que beleza dessa doutrina. No livro Diálogos das Sombras, de Irmão X, também do nosso querido Chico Xavier, conta-nos a história de uma pequena assembleia em que os soberanos das trevas estavam reunidos com os comandantes da falange da miséria humana. E disse a eles que gostaria de combater o espiritismo com Jesus. E queria opiniões dos comandantes de como faríamos isso. E o comandante da incredulidade levanta e diz: temos que dizer que Deus não existe, não há justiça, há tantos erros, há tanta injustiça no mundo, como é que Deus existe? E o soberano: nós já tentamos isso, já tentamos colocar, mas não tem dado muitos efeitos. O comandante da divisão, ou da vaidade, melhor dizendo, falou que devemos buscar que Jesus, na realidade, e espiritismo não tem nada a ver. Que espiritismo é fenômeno. Que espiritismo é fenômeno de materialização, de comunicação com os espíritos, não tem nada a ver com ciência. Não tem nada a ver com relação ao irmão, ao próximo. Isso é outra coisa. E o soberano: já tentamos e sempre tentamos isso, mas cada vez mais está se buscando nas casas espíritas a união, os atendimentos fraternos, a busca de um ajudar o outro. Então veio o da discórdia, comandante da falange da discórdia. No centro espírita, a questão política, muitas vezes tem um presidente, vamos insuflar para a briga política no centro espírita, para que um ganhe a eleição, o outro fique bravo porque queria ser o presidente, e vão se matar.
e peleias da eleição. E vamos também fomentar, né, as pessoas que gostam de discutir por discussão, discutir por discutir, né? Aquelas pessoas que só pegam uma vírgula e ficam discutindo esse assunto, criando problemas dentro do ambiente. Isso é uma boa estratégia, o soberano disse. Mas as casas já estão buscando se vacinar disso com ações mais coordenadas, com mais equilíbrio, buscando a participação de todos os trabalhadores. E assim foi. Até que, por último, se levanta um comandante e começa a dizer: soberano, vamos dizer que Deus é bom, que Jesus é o nosso guia, que a alma é imortal, que Deus é justo e por isso nós temos a reencarnação. O soberano sobrolhou, né? O comandante: você é comandante de quê? Calma, soberano. Eu sou o comandante da falange da preguiça. Vamos dizer tudo isso, mas vamos dizer que não precisa ser nessa encarnação. Vamos fazer aos pouquinhos. Há tanta coisa boa na vida para nós aproveitar. Então não precisa fazer nessa encarnação, vamos ser para daqui a umas 3, 4. E aí o soberano das trevas sorriu. Meus irmãos, para encerrar, vamos fazer uma pequena leitura de um texto, na realidade, de uma mensagem de Bezerra de Menezes, quando Divaldo Pereira Franco, no primeiro encontro internacional do Espiritismo, falava. Por ele, então, se manifesta Bezerra de Menezes, que nos fala sobre o Espiritismo e a necessidade do nosso trabalho agora, contrariando ali o comandante da falange da preguiça. Ele diz o seguinte: a vós espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós vos cabe levar por toda a parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra, não mais amanhã ou posteriormente. Agora, tendes o compromisso de acender, na escuridão que domina o mundo, as estrelas luminosas do Evangelho de Jesus. O Espiritismo é a ciência que investiga e confirma a imortalidade. É a doutrina que equaciona os enigmas do comportamento humano, mas é, sobretudo, a religião-amor que nos une como verdadeiros irmãos, sem distinção de raça, sexo e de fronteiras, de posição social, eliminando tudo aquilo que nos separa, que separa os homens. Jesus é o mesmo hoje como há 2000 anos atrás, restaurado na palavra consoladora da doutrina espírita, o Consolador prometido. Ele nos conclama a união dos corações, para a unificação dos postulados em torno do ideal de verdade. Não creiais que o vosso compromisso com a vida seja uma viagem agradável ao país da fantasia, ou uma excursão ao oásis do prazer. Propuseste-vos ao trabalho de renovar a terra, candidataste-vos à obra de edificação do bem, abriste-os os braços para que o amor se expanda em um hino de solidariedade universal. Pesquisastes para possuirdes a certeza, ressuscitastes os enigmas para que não parem dúvidas. Agora é a ação. Quem desejar a cristificação, não desdenhe a crucificação. Certamente não provareis do cutelo, nem defrontareis as feras esfaimadas da arena, como os primeiros cristãos. Não obstante, espíritas, meus irmãos, terei em vosso foro íntimo os instintos negativos predominando, e tentando obstaculizar-vos o avanço da mansuetude, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Tereis as lâminas aguçadas dos desejos e arbítrios,
dilacerando-vos a carne da alma. E o vosso não será o holocausto público, mas o martiriológio silencioso e da abnegação, que só Jesus e os vossos guias saberão. Não temais, pois, nunca ficarás a sós. Nos momentos mais rudes, ele vos dirá baixinho: tende ânimo, eu não venci no mundo dos negócios, nem das orgias, mas eu venci o mundo. Vencei os espíritas, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. Nós agradecemos ao nosso irmão Alexandre Abreu por ter aceitado o convite, por ter vindo até a nossa casa, trazendo os seus ensinamentos dessa doutrina encantadora. Vamos agora então nos preparar para o passe.